Olá, disse Jesus, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe, nós precisamos da paz, Jesus está nos oferecendo, e a paz de Jesus é diferente de todo o conceito que o mundo está nos oferecendo, por isso nós precisamos nos relacionar com Ele. Hoje vamos trazer um assunto que é um assunto que a gente precisa de muito tempo para poder compreender, mas eu quero trazer em poucos versos para a gente poder cada dia crescer mais na compreensão da palavra de Deus. Eu diria que dois erros que são muito comuns entre os cristãos. Um erro, o primeiro é, não, eu posso crer em Jesus, porque eu creio em Jesus, eu me torno desobrigado de obedecer a sua lei ou os seus mandamentos ou aquilo que ele pede, porque eu só creio, basta crer e tá bom. Esse é o primeiro erro. E o outro, o segundo também igual a esse é, não, eu preciso obedecer, porque se eu não obedecer eu não vou ser salvo. Ou seja, muitas pessoas acreditam que é a sua salvação que o capacita para ser salvo. Também é um erro. Não é o que eu faço, não é os meus méritos, não é a minha obediência, não, é o que Jesus fez. Então nós vamos poder agora, em alguns versos, compreender e equilibrar isso. Como é o crer, como é a obediência, porque os dois estão separados ou andam juntos. Como a gente entender isso? Para isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, Santo e bom Espírito, ilumina-nos, Senhor, faça-nos ter o equilíbrio necessário para compreender e viver a verdade da Tua Palavra. Nós choramos por Jesus. Amém. Olha só, aqui está, o próprio Jesus disse isso em Marcos, capítulo 16, Marcos 16, Jesus trouxe esse texto que é bem conhecido, Marcos 16, e o verso 15 e 16, ele diz assim, olha para a gente poder entender, diz assim, disse-lhe Jesus, ide, portanto, a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Ou seja, crer, Jesus disse que quem crê e for batizado. O crer aqui já nos leva a uma ação, a ação de ser batizado. Pronto. Não é que o batismo nos salva, mas quando eu creio em Jesus, eu faço o que ele pede. Mas muitas vezes penso que basta crer, e aí se eu só creio, não preciso mais nada. E Paulo até diz isso também. Nós vamos ver que está aqui, ó, em Atos, capítulo 16, Atos 16, verso 30 e 31, verso 31, 16, diz assim o texto bíblico, 16, verso 30, 31, ele vai dizer assim, ó, respondeu-lhe Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então basta crer, pronto, só creio e já resolve. Agora, vamos então para um outro conceito que Tiago traz. Tiago, que é possivelmente irmão de Jesus, Tiago traz um conceito interessante para a gente poder compreender e harmonizar isso. Tiago, capítulo 2, verso 19, ele diz assim, crês tu que Deus é um só? Aí ele diz, faz o bem, até os demônios creem e tremem. Olha, Tiago diz que, você crê que Deus é um só? Ó, maravilha, faz o bem. Aí ele diz, mas isso não muda muita coisa, porque até o diabo, ele crê que Deus é um só e ainda treme. Mas eu pergunto, por que o diabo crê que Deus é um só, e ele crê realmente nisso, ele tem absoluta certeza, ele vai ser salvo? Não, não basta só crer. Crer, ela deve levar-nos a uma ação, a ação de fazer a vontade daquele que pede que eu creia nele. Ou seja, quando eu creio, eu estou dizendo assim, Senhor, eu tenho disposição, eu quero fazer aquilo que o Senhor pede. O crer, ele é precedido de ação. Então eu creio e em seguida agora eu começo a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não para ser salvo, eu já fui salvo por Cristo porque eu creio no seu sacrifício.
mas agora eu preciso fazer aquilo que ele pede. Por quê? Aí nós precisamos entender que Paulo vai dizer isso também, para a gente poder compreender isso de forma clara. Vai chegar aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, verso 8, que é um texto fantástico. 2:8 de Efésios vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos não pelo que eu faço, mas é a graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, olha só, a fé, ela faz com que eu possa me apoderar da graça que Deus está me oferecendo. A fé, que também é um dom dele, faz com que eu me apodere, para que eu possa lançar a mão da graça salvadora de Cristo. Isso é fé, crença, está tudo relacionado. Agora, a fé, se eu tenho fé em Cristo, mas eu não tenho atitude, essa fé, ela não tem validade. Aí Tiago vai dizer ainda, Tiago vai dizer, agora naquele mesmo verso ali, para a gente poder compreender, Tiago, capítulo 2 ainda, e o verso 17, Tiago 2:17, ele vai dizer assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo é morta. Ou seja, a fé é demonstrada pelas obras. Se eu só creio, mas eu não tenho ação de fazer aquilo que Deus pede, isso é uma fé morta, isso é uma crença sem vida. Então, quando eu creio, naturalmente eu obedeço. É isso. Por que a gente pode dizer isso? Vamos ver Abraão, porque o texto aqui também, se a gente for ver, ele está falando sobre Abraão, que Abraão demonstrou ter fé pelas suas obras quando ofereceu seu filho Isaque. É isso. E vamos ver aqui esse texto de Hebreus capítulo 11 e o verso 8. Hebreus 11, verso 8. Olha só como diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Olha que coisa interessante. Pela fé, Abraão obedeceu, quando foi chamado para sair da sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia. Então a fé nos leva à obediência. A fé, o crer em Cristo, não me desobriga a ser obediente. Pelo contrário, a fé é demonstrada pela obediência. Não para ser salvo. Não, sou salvo pela graça. Sou salvo pelo sacrifício de Cristo, porque eu creio no que ele fez. Mas, porque eu fui salvo por Cristo, agora, para demonstrar que eu creio, que eu tenho fé em Cristo, eu lhe obedeço. A obediência não é para ser salvo. A obediência é o resultado daquela pessoa que tem fé, daquela pessoa que crê em Cristo e aí faz o que ele pede. Percebe que dá para a gente harmonizar muito bem isso? E esses textos são claros para a gente poder vivenciar isso. Mas tem um texto ainda mais lindo para a gente poder perceber aqui em Hebreus, capítulo 5, verso 9. Olha como esse texto é claro e muito bom para a gente, falando de Jesus, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus até aprendeu a obediência, ele foi obediente naquilo quando ele estava como humano. Agora aqui, e tendo sido aperfeiçoado diante da sua obediência, tornou-se o autor da salvação. Ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus é o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, a salvação é pela graça de Cristo, pelo que ele fez, pelo seu sacrifício, e eu aceito e eu creio pela fé, e eu tomo posse disso. Agora, porque eu fui salvo por Cristo, porque eu fui alcançado pela sua graça, porque agora eu vivo como um salvo, eu lhe obedeço. A obediência não é para ser salvo, a obediência é como demonstração de que nós já fomos alcançados pela salvação de Cristo, pelos seus méritos. Eu não sou salvo porque eu obedeço, não é o que eu faço, é o que Cristo fez. A obediência é a demonstração de que nós cremos. Ele é o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Não será possível ser salvo também sem obediência. Não é que a obediência está... Porque uma pessoa que foi salvo, crê em Cristo e faz o que ela quer, não faz o que Cristo pede, isso não é fé, isso é presunção.
mas a fé te leva à obediência, fazer a vontade daquele que te salva. Então aqui está, que eu e você possamos então viver agora segundo os padrões da obediência de Cristo, segundo os padrões do seu reino, para que possamos viver a salvação de Cristo a cada dia. Que Deus abençoe a você e sua família, que você tome a decisão de crer em Cristo, e porque você crê, você faz aquilo que Ele pede, você tem fé em Cristo, no seu sacrifício, e como resultado você lhe obedece. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Nós queremos viver a essência da verdade da palavra. Viver pela fé é crer, é fazer a tua vontade, é obedecer aquilo que o Senhor pede. Nós te oramos por Jesus. Amém.